Olá, pessoas! Professor Thiago aqui, para a gente continuar o nosso projeto do aplicativo com SQLite usando o .NET MAUI. Se você ainda não assistiu, esse vídeo é uma continuação direta da nossa última aula, tá? Vou deixar o card aqui em cima, mas vai estar aqui na descrição também. Se você ainda não assistiu a primeira parte dessa série sobre o SQLite, dá uma revisitada lá que a gente vai criar toda a estrutura do projeto, adicionar o pacote no Get, fazer a nossa classe de modelo, UFA e todo o material preparatório para essa videoaula aqui. Mas olha só, antes da gente prosseguir, verifica se você está inscrito aqui no canal, se as notificações estão ligadas e se você já deu curtir aqui nesse vídeo. Isso é muito importante para fortalecer o trabalho. E também deixa aqui embaixo um comentário com a sua observação, com a sua dúvida, porque eu respondendo a sua dúvida posso ajudar outras pessoas também. Vejamos, né? Estou aqui, minha cabeçona está tampando aqui, né, o nosso gerenciador de soluções. E aí nós já vamos começar aqui, ó, abrindo o nosso arquivo SQLite Database Helper. E a observação e a dica que eu dou para você aqui é basicamente a mesma, né, do que nós conversamos quando nós estávamos fazendo lá a nossa classe model, né? Por quê? A gente tem aqui os usings, a gente pode usar uma parte deles depois, mas o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, né? Eu vou até voltar aqui para a tela para a gente já ir conversar, né? Lembra? É só para relembrar, né? Quando a gente tem eles mais apagadinhos assim, quer dizer que eles não estão em uso agora no momento, então a gente, né, deixa ele quietinho ali por enquanto, né? Depois a gente faz aquela magiquinha de remover tudo automaticamente, mas só quando a gente terminar a classe. O que nós vamos precisar fazer aqui inicialmente é adicionar os usings que nós vamos precisar, né? Então a gente vai trabalhar aqui com SQLite, então eu vou vir aqui e using SQLite, né? Lembra, né? Esse using daquele pacote no get que a gente colocou. Então, using aqui, SQLite, e agora o using, o nome do nosso aplicativo, MAUI App Minhas Compras, e lá no namespace Models, né? Porque nós vamos utilizar a nossa model de produto que nós criamos na aula anterior. Então, aqui está salvo bonitinho. Vamos alterar aqui a nossa classe de internal para public e vamos chegar aqui e vamos já conversar um assunto polêmico, né? É polêmico, já vou começar a aula com polêmica, tá? Por quê? Muita gente, né, define o SQLite como um banco de dados. Eu, particularmente, né, quando eu olho a estrutura do SQLite, eu não entendo, né, como um banco de dados de verdade, né? Você que está estudando aqui computação, você pode ter passeado aqui pelo meu canal e já visto que eu tenho uma série de videoaulas sobre MySQL, por exemplo. O MySQL, ele é um SGBD, né? Então, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. O SQLite, ele meio que não tem essas premissas, né? Ele tá mais para uma API do que para um SGBD, né? Por que uma API? Esse pacote no Get que a gente instalou, ele tem uma série de métodos que permitem a gente emular instruções SQL. E às vezes nem precisa, às vezes não, sabe que aqui a gente não precisa escrever o SQL tradicionalmente. A gente consegue chamar esses métodos e já salvar os objetos diretamente lá dentro do SQLite. Pô, Thiago, então o SQLite é como se fosse um MongoDB? Também não, né? Ele vai fazer esse papel de tradução, né, do objeto relacional, só que o arquivo onde a gente vai gravar os dados, né, do nosso banco, você vai ver que é um arquivo de texto normal, né? A gente consegue abrir ele ali, né? E não é tão seguro e não é tão eficiente. Mas não é por isso que o SQLite é ruim, tá? É bom, ele serve bastante coisa. Por exemplo, uma aplicação simples, né, que não tem nenhuma prioridade de segurança. Fazer o cache, né? A gente vai estudar ainda posteriormente aqui nessa série de videoaulas o consumo de web services. A gente pode deixar, né, dados, né, que a gente consultou do web service anteriormente gravados no SQLite. E assim a gente vai, né, usando ele de uma maneira mais produtiva, né? Que a gente encontra um uso real para ele, né?
Não é porque eu vou armazenar dados que eu necessariamente preciso fazer controle de integridade, que eu preciso colocar índices, né? Se for uma aplicação pequenininha, só de eu salvar ali já é mais fácil. Porque veja, a gente estudou, né, lá no começo lá da nossa série de videoaulas aquele aplicativo, o App Login, que a gente usou o Security Storage para gravar tudo mais, né? É limitado, né? A gente gravava dados primitivos ali, aí quando você aumenta um pouquinho a complexidade dos dados, igual a gente está fazendo aqui nesse aplicativo, já meio que não vai atender a gente. Nós precisamos aí de uma ferramenta mais robusta e pensando nisso, né, o SQLite ele vai atender perfeitamente. Só que assim, eu gosto de colocar essa diferença, né, para ficar bem claro para você que está estudando agora, porque quando a gente programa aqui, dá a entender que a gente está fazendo uma conexão, né, com um host de banco de dados. Quando na verdade não é isso, né? A gente está de fato abrindo um arquivo, né? E aí a gente faz as operações de leitura desse arquivo e de escrita nele. Então, é esse que é o contexto. Mas, né, sem mais delongas, vamos programar aqui, que eu acho que vendo o código-fonte pode ficar mais claro para você também. Então, veja, temos aqui, ó, tá me dando uma sugestão de eu já declarar aqui um construtor. Vou apertar Tab, vou deixar esse construtor declarado aqui, mas já aviso para você o seguinte, né? Nós vamos precisar criar um campo aqui na nossa classe, que ele vai ser do tipo somente leitura. E olha só, já até sugeriu aqui para mim. Vou apertar o Tab, mas cuidado com os tabs, tá? Você tem que observar, porque é uma sugestão, tá? Não deixe a IA programar para você. Você é humano e inteligente, você tem que saber o que você está fazendo. Então temos aqui, ó, SQLite Connection, só que eu vou querer uma conexão assíncrona, tá? Pô, Thiago, mas por que assíncrona? Porque a gente vai estudar aqui a parte de tarefas, né? A gente já deu uma conversadinha disso lá no aplicativo do hotel, se eu não me engano. Mas aqui vai ficar mais nítido ainda da gente conversar sobre essa questão do async, do await, coisa e tal, né? Aí ainda mais, vai ser ainda mais importante quando a gente estiver trabalhando lá com os web services. Então aqui, ó, connection, eu vou abreviar só para com. Então aqui eu tenho essa propriedade que vai armazenar a minha conexão com o SQLite, que na verdade vai ser o arquivo aberto, para a gente fazer a operação de leitura e de escrita. Então tá aqui, beleza, armazenei, tem a minha propriedade aqui, e convém até aumentar um pouquinho essa letra aqui, né? E aí, agora o meu construtor da classe, né? Lembra o conceito de orientação a objeto? Construtor sempre é chamado quando o objeto é instanciado. Então, aqui, quando eu for instanciar essa minha classe de conexão com o SQLite, eu vou precisar falar para essa classe onde que está o meu arquivo do SQLite. Então, eu já vou passar aqui, ó, um parâmetro chamado string_path, tá? Path é o caminho até onde está o arquivo de texto. E esse nome path eu que quis definir, tá? Se você quiser colocar aqui na string caminho, pode ser também. Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar, ó, essa IA está muito avançada, ó. Sugeriu aqui, ó, que o meu campo com ele vai receber um novo objeto que vai ser uma conexão com o arquivo de texto que está lá no caminho do pé. Então eu falo onde está o arquivo e a classe SQLite Async Connection vai abrir esse arquivo para a gente fazer a operação de leitura e de escrita. E aproveitando, né, eu já vou vir aqui no com e eu já vou colocar a instrução create table. E aí você fala, mas como assim criar a tabela, Thiago? Eu vou criar a nossa tabela produto, né? E tá aqui bonitinho, vou colocar um await no final para esperar essa tarefa ser concluída. Por que eu coloquei isso daqui? Quando a gente coloca essa diretiva create table, o SQLite ele vai criar a tabela lá dentro do banco de dados se essa tabela ainda não existir. Isso aqui na prática vai ser executado na primeira vez que eu abrir o aplicativo da tabela, coisa e tal. Então, preciso colocar aqui para fazer essa criação. Bonitinho. Feito isso, eu vou vir aqui com você e a gente já vai declarar aqui todos os métodos que nós vamos precisar. A gente vai modificar eles depois, mas por enquanto vamos deixar eles declarados aqui porque vai ser muito importante. Então vamos vir aqui, ó, public void
insert, e aí eu vou inserir um produto, né, lá na minha tabela de produto, ele até sugere aqui para mim, só que eu não vou chamar de produto para não te confundir, vou chamar de produto P. Lembre-se, né, quando eu tenho a declaração de um método, eu tenho aqui um parâmetro, P é o meu parâmetro, e esse parâmetro ele é do tipo produto. Produto é a nossa classe model. Isso significa que eu só consigo fazer inserts a partir de um model produto preenchido. Então tá aqui bonitinho, já tá feito. Agora eu vou fazer, se eu vou atualizar, se eu vou inserir, eu também vou atualizar, né? Então aqui já sugeriu para mim o update. Se eu tenho update, eu também vou ter aqui o delete. Olha, a IA tá braba aqui. Já, ó, sugeriu, criou aqui para nós. E o que mais aqui? Tá isso aqui, tá tudo bem. Só que quando eu for deletar, eu não preciso passar o objeto inteiro que eu vou remover, né? Eu posso passar somente a ID dele, né? Então passo aqui, ó, int id. Aí já resolve a minha questão. Porém, o que está faltando aqui, né? Eu tenho insert, update, delete, e agora eu tenho que fazer a funcionalidade para eu listar os meus produtos. Então eu vou vir aqui, public, void, get all, né? Pegar todos os produtos. E eu também tenho aquela funcionalidade para a gente fazer a busca no banco de dados, a busca na tabela. Então vamos vir aqui, public, vou colocar void por enquanto, porque a gente vai mudar isso, tá? Vou chamar de search. E eu vou procurar o search, eu procuro por um termo de pesquisa. Então vou colocar aqui, ó, string, já colocou query para mim, eu vou colocar só a letra Q. Aí ele colocou query aqui para mim. Ai, meu Deus, a minha rinite atacando aqui, ó. Não para de mexer no nariz. Ai, ai, ai. Esse monte de gato que eu tenho aqui em casa. Muito bom, ó. Criamos aqui a estrutura da nossa classe, e aí o que nós vamos fazer agora? Vamos programar os métodos, né? O nosso método aqui, o insert, ele pode ser void? Até pode ser void, só que o que a gente pode fazer? A gente pode retornar alguma coisa dele. O que vai ser? Eu não sei, né? Vamos colocar aqui int, para a gente testar se ele retorna a ID que foi inserida. Pô, Thiago, você não sabe o que vai acontecer? Não, eu sei, mas eu quero fazer aqui um suspense contigo para você pegar a manha de programar sozinho, tá? E usar os recursos do Visual Studio para ver como que isso vai funcionar. Vamos chamar aqui, ó, se ele tem um retorno int, ele está sublinhadinho porque está esperando a cláusula return. Não acredita em mim? Para o mouse aqui em cima, ó, o Visual Studio te ajuda, ó. Tá aqui, ó. Nem todos os caminhos de código retornam valor. Os membros de insert não acessam a instância. Tá. Vamos vir aqui, ó. Vamos colocar o seguinte, ó. Return. E aí a gente vai chamar lá a nossa variável que tem a conexão. E vamos bater um ponto aqui e ver as opções que dá para nós, ó. Olha a quantidade de métodos e de propriedades que a gente tem aqui, ó. Deve ter um que faz o insert, né? Vamos começar aqui, ó. Vamos colocar. Ó, insert all, insert async. Veja só, ele é assíncrono. Por que assíncrono? Lembre-se, estamos fazendo operação de leitura e escrita em arquivo, né? Então eu estou acessando, né, a memória ali do dispositivo. Se eu tiver no Windows, pode ser um HD. Isso é lento. Então eu preciso esperar que essa operação seja feita, né? Um caminho de ida e volta. Feito isso, o que eu vou fazer, ó? Ele tá até aqui comigo, ó, insert produto, result, né? Mas não ficou legal. Vamos parar o mouse em cima da insert assim, que vamos ver o que ela retorna, ó. Ela é aguardável, beleza. E ela retorna aqui para mim, ó, uma task int, né? O que é esse int, ó? Devoluções, vamos ver. O número de registros que foram inseridos na tabela. Não é a última ID inserida, é o número de registros que foram inseridos. Cuidado com isso, tá? Então, o que nós podemos fazer aqui, ó? Ele está pedindo aqui para mim o seguinte, ó. Vamos fazer uma adaptaçãozinha, ó. Insert async, ó. Eu já sei que é na tabela produto. Então, eu vou passar aqui o P. E aí, eu vou tirar esse result daqui, porque eu quero retornar um inteiro, mas vai ser uma task, né?
E isso eu vou colocar depois lá um await, né? Vai ser uma brincadeirinha mais interessante para nós. Mas da maneira que está aqui, ó, eu estou retornando uma tarefa, né? Então eu vou lá no meu arquivo de texto realizar uma tarefa paralela, né? Então o aplicativo ele não trava, eu consigo usar ele enquanto o aplicativo está lá procurando o arquivo bonitinho. Bom, feito isso daqui, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o update, tá? O update eu poderia fazer da mesma maneira do insert. Mas eu quero aproveitar aqui com você e a gente vai dar uma mexida aqui numa sintaxe alternativa, né? Vamos relembrar, né, os estudos lá em PHP que a gente tinha que escrever, né, as strings. Então, ó, string SQL, vamos colocar aqui, ó, vamos escrever, né, update, e aí eu tenho o nome da minha tabela, ela chama produto, tem a diretiva set, e aqui os campos que eu vou editar, né? Eu tenho o campo descrição, vai ser igual aqui o marcador, lembra do conceito de preparate statements, né? A gente coloca aqui, descrição, coisa e tal, ver se eu estou na frente aqui, não estou na frente, descrição, aí a gente tem uma vírgulazinha para separar, eu vou ter quantidade, né? Quantidade aqui, ó, minha cabeça está ficando na frente aqui já, como é que eu vou fazer para quebrar essa linha aqui? Vamos ver como que ficaria menos pior aqui. Eu falo menos pior porque sempre que eu tenho que quebrar texto, acho que menos pior eu sair da frente, né? Para não adicionar complexidades desnecessárias. Então, ó, coloquei aqui a quantidade, aí eu coloco o marcador dela para a gente economizar espaço, né? Posso vir aqui, colocar dessa forma, quantidade aqui bonitinho. E agora, preço, mesma coisa. E o where ID, vamos passar a ID aqui, ó. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui. Então tenho a minha diretiva SQL aqui bonitinha. O que nós vamos fazer? Vamos dar um return. Então vou vir aqui, ó. Cadê? Return. E vamos colocar o seguinte, né? Vamos acessar a nossa conexão. Ele está pedindo aqui um update async, mas aí fica no mesmo molde que a gente estava fazendo anteriormente. Eu vou fazer diferente. Eu vou chamar, né, a nossa variável de conexão. Só que aí eu vou chamar aqui a query async, né? A query async, ela pede para eu falar em qual que vai ser a tabela, né? Ou qual model, né, que eu estou atualizando, que no caso aqui é o produto. E estou passando aqui o SQL que a gente acabou de criar. E aí você está pensando aqui comigo, tá, Thiago, por que que está reclamando aqui? É o return? Sim, é o return, ó. O nosso método update está como void, a gente chamou um return aqui, não faz sentido, né? Então a gente tem que tirar esse void daqui. Só que eu tenho que colocar alguma coisa no lugar do void, né? Eu tenho que definir qual que vai ser o tipo de retorno do método. Então eu paro o mouse em cima da query async. E o que a query async está retornando para mim? Uma lista na forma de uma tarefa, né? É uma lista de produto, né? Uma lista do model produto. É um array de objetos, né? Então vamos fazer essa adaptação. Vamos colocar aqui que nós vamos retornar uma tarefa. Essa tarefa vai ser uma lista e vai ser uma lista de produto. Fecha aqui, bonitinho. Aí resolveu o nosso problema. Legal. Só que aqui eu tenho um outro detalhe importante, tá? Eu tenho aqui, ó, a minha SQL, que é a minha string. Só que essa string, ela tem esses marcadores que estão emulando aqui um preparated statement, né? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? A gente vai ter que passar, né, os parâmetros aqui. Então, a gente está recebendo aqui um model preenchido. Nós vamos usar ele aqui, ó. Vamos vir aqui, vamos até colocar do lado de baixo que vai ficar um pouquinho comprido isso aqui. Posso fazer isso aqui? Posso, né? Só para a gente ganhar uma visualização melhorzinha. P, né? Nosso objeto produto chegou. Primeira coisa que a gente vai mexer aqui é a descrição, né? Lembre-se que a ordem aqui dos parâmetros ela tem que obedecer, né? Exatamente aqui, ó. Então passei o SQL, que era o primeiro. O primeiro parâmetro dentro do SQL já é a descrição. Então descrição p. Agora quantidade p. Preço.
E por último, o p.id, que é o do where aqui embaixo. Então, olha só, quantidade, não, descrição, quantidade, preço e ID. Todo mundo aqui está com o seu marcador bonitinho e, feito isso aqui, ó, terminamos o nosso método de atualização. Tiago, por que você deu essa volta toda aqui? Né? Precisava fazer isso? Não, não precisava. Eu fiz isso daqui para você ver, né, como que a API, né, do SQLite, ela consegue encapsular. Então, consegue fazer como se fosse um ORM aqui para nós. Né? Fica bem legal, bem bacana. Esse método aqui eu fiz para mostrar que a gente pode escrever, né, o SQL também, né, como se a gente estivesse de fato trabalhando com um SGBD, né, diretamente com o SGBD. Precisa? Não, não precisa. Mas aqui está o exemplo para você fazer também. Um exercício bacana seria você simplificar esse código para ver como que funciona, o jeito que ficaria. Faça isso, vai valer a pena. Bom, chegamos aqui no nosso método delete, né? Vamos fazer o seguinte, vamos programar ele. Vou aqui para a gente programar e vamos lá, né? Você já está acostumado, né? Então, ó, já até sugeriu aqui para mim, ó, com delete async, né? Não estou retornando nada, mas olha só, para o mouse aqui em cima, esse método delete async, ele tem a possibilidade de retornar um inteiro. O que que é esse inteiro? O número de linhas que foram deletadas, ó. E é na forma de uma tarefa, porque é aguardável. Então, nós podemos fazer isso sim. A gente vai vir aqui, ó, vai colocar uma tarefa e o retorno dessa tarefa vai ser um número inteiro. E aí eu coloco aqui o return, para eu saber, né, quantos produtos foram excluídos aí com a minha operação. Ó, tá aqui, return, coisa e tal, bonitinho, né? Só tem um porém aqui, né? Ele vai deletar isso aqui da onde? Tá vendo aqui que é um object genérico? Como que o SQLite vai saber que eu estou deletando justamente da minha tabela de produto? Então nós podemos modificar esse código aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos deletar, mas vamos falar de qual tabela que vai ser. Então vem aqui, ó, table, e aí eu vou passar qual que é. Né? Então chamei aqui table e eu passei que é produto, tá? Então o que que acontece? Isso vai retornar para mim como se fosse uma lista, né? A lista de tudo que tem ali na tabela, né? Para o mouse em cima aqui, aí você vai ver, ó, que eu tenho uma query na tabela de maneira assíncrona. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou bater um ponto aqui e ver o que que eu posso fazer com essa tabela. Bate o ponto aqui, ó, eu posso deletar, posso fazer o where, posso contar, coisa e tal. Eu vou aproveitar aqui, ó, e eu vou vir com delete async. Só que aí eu vou me deparar com outro problema. Eu quero deletar baseado em qual critério de where? Né? Quando a gente está escrevendo lá o SQL, a gente coloca, né, delete from, né, o nome da tabela, e aí where, ID, coisa e tal, né? Aqui a gente não está fazendo dessa maneira. Então eu vou deletar, e aqui eu vou precisar usar uma expressão lambda, né? Então, ó, eu vou deletar onde os itens da minha tabela seja o seguinte, ó, para cada item, o item cujo a ID foi igual a ID que eu passei, faz aqui a deleção. Né? Você pode não estar habituado, pode ser o primeiro contato com as expressões lambdas aqui dentro do C#, mas vale muito a pena você estudar isso daqui, ó. Lá na biblioteca Link do C#, eu acho que toda linguagem de programação tinha que ter algo análogo ao Link, porque é muito legal. Né? Dá pra gente fazer muita coisa bacana com o Link, a gente vai usar de novo aqui na nossa série sobre o SQLite, mas olha que filosofia interessante, ó. Você seleciona a tabela que você quer, e aí lá dentro você chama o método delete, e aí você passa aqui a expressão lambda que você quer, ó o link aparecendo aqui, ó, link expressions, né? E aí você coloca aqui, ó, todos os itens da minha tabela, por isso que eu usei a letra I, onde, vamos ler isso aqui como onde, tá? Onde a ID do
item seja a ID que eu passei aqui, ó. Repara que o próprio Visual Studio, ó, ele vai meio que te guiando, ó. Esse ID que eu tô com o mouse em cima, ele é um parâmetro, ele veio daqui, ó. E esse ID aqui, ele tá definido lá na nossa model produto. Muito bonitinho, né? Quando você entende o jeito que funciona aqui. Bom, fizemos isso, né? Vamos aproveitar esse conceito aqui, né, de obter os registros da tabela e vamos implementar o getAll, né? Aqui no getAll, o que que nós vamos fazer? Chega aqui no getAll, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar a nossa conexão. Vamos passar qual tabela que a gente quer? A gente quer a tabela de produto. Belezinha, né? E o que que eu vou querer dessa tabela de produto? Eu vou querer todo mundo, né? Então, eu vou bater o ponto aqui, eu vou ver se eu tenho algum método aqui que vai me retornar a tabela inteira, né? Só que assim, em forma de lista, para eu poder mostrar isso, ó. Posso ordenar aqui. E eu tenho, olha esse daqui, ó, toListAsync, né? Então, eu vou retornar aqui uma lista. Por que que isso daqui vai retornar uma lista? Olha só que bacana, ó. É uma tarefa, novamente, e é uma lista de produtos, né? Eu tenho um array de objetos aqui, ó. Então, vamos fazer essa modificação. Vamos colocar o return aqui. Vai dar erro, né? Porque temos o void, mas a gente tira o void daqui. Então, ó, vai ser uma tarefa, vai retornar uma lista de produto, um array de objetos. Tá aqui bonitinho, né? E veja, o que que nós vamos ter que acertar aqui agora? A gente tem por último aqui o search. O search a gente vai terminar, né, a nossa classe SQLite Database Helper, né? Ela vai servir para a gente fazer aquela busca instantânea que você viu lá na primeira parte dessa série, né, naquela demonstração. E se eu vou retornar os produtos, né, eu vou retornar uma tarefa que vai ser uma lista de produtos. Então, já vou até aproveitar e colocar aqui no lugar do void também. Vai dar erro, né, porque está esperando aqui agora o return, né? Vamos colocar aqui, ó. Só que aqui tem um porém. Você está lembrando aí que a gente usa o like para fazer buscas lá no SQL, né? Quando a gente não sabe, né, o nome certinho, a gente acaba usando o operador like, que ele faz aquela busca por uma parte do nome, por exemplo, né? A gente tem ele disponível aqui, tá? Vamos fazer no mesmo molde que a gente fez aqui, ó, a parte da parte do update, né? Para eu ganhar tempo, eu vou copiar um pouquinho isso aqui. Você tá cansado já, né, de ver aqui e tudo mais, tá com vontade de programar? Só que olha só, temos aqui a mesma estrutura, né? Uma variável string SQL, só que aqui, né, vai ser um select, escrever direito, select todos os campos da tabela produto, onde, né, where o campo descrição, aí não vai ser igual, né? O operador like vai ser, vamos colocar uma tradução aí, vai ser mais ou menos alguma coisa antes e alguma coisa depois. E aí o que que eu preciso fazer? Coloquei ponto e vírgula aqui, mas o que que vai ser essa alguma coisa? Vai ser o meu parâmetro Q. Então eu vou vir aqui, fazer uma concatenação aqui, ó, da Q dentro do like, aqui bonitinho. Para você ver o processo de formação do like bem passo a passo. Tenho marcadores aqui dentro? Não, não tem. Então posso eliminar isso daqui. Se eu eliminei, eu consigo contrair a minha linha, né? Para ela ficar aqui mais bonitinha dessa forma. E feito isso, agora a gente pode subir aqui bonitinho, né? Botão direito. Aqui eu tenho remover e classificar usos. Muito bem, ó, tá a nossa model, tá o SQLite aqui. E nós temos agora a nossa classe que vai fazer todo o acesso ao nosso SQLite, né? Vai fazer toda aquela parte do CRUD, né? O create, update, aliás, create, read, update, delete. Tá aqui bonitinho.
não vamos esquecer, né, de enviar essa alteração aqui para o GitHub, né? Eu vou pegando o hábito junto com você. Clica aqui no lapisinho, a gente tem uma alteração, né? A gente tem a alteração aqui no SQLite Database Helper. Essa mensagem está aparecendo que é da última vez que estava trabalhando aqui no projeto, eu vou fechar ela. E aí, vamos fazer o seguinte, ó, da maneira que está aqui, vou colocar a mensagem, né? Construção da classe para fazer prod no SQLite. Muito bem. Vamos clicar aqui em confirmar. Bonitinho, criado logicamente. Vamos enviar aqui para o GitHub. Temos lá, né, mais uma alteração. Foi bonitinho, ó. Então, a alteração que nós construímos aqui nessa videoaula já está disponível lá no GitHub agora. Aí eu volto aqui para a câmera para te agradecer por ter ficado até aqui. Te lembrar, né, daqueles pedidos importantes, compartilhar com o teu amigo que está estudando programação também, lembrar se você está inscrito, deixar um comentário aqui e ligar as notificações, porque logo sai a próxima videoaula dessa série para a gente trabalhar com o SQLite. E nessa próxima videoaula eu já quero utilizar esses métodos que a gente estava mexendo aqui. Vamos ver se a gente consegue construir, né, mais aqui e observar, né? Vamos chamar aqui o insert, vamos listar, vamos atualizar, vamos remover. A gente tem toda a interface gráfica que vai ser riquíssima aqui desse aplicativo, que tenho certeza que você vai gostar. Então, até a próxima videoaula.